Olá pessoal, aqui é o Leandro, bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje eu vou estar mostrando aqui um pouco diferente, né? Um vídeo um pouco diferente aí, espero que você goste, que é de o cálculo de um orçamento aqui da matéria-prima para construir um muro, certo? Bom, antes de começar eu gostaria de apresentar que essa planilha que vai estar disponível aqui para baixar tem em outra aba aqui uma planilha financeira, certo? Então aqui você vai estar baixando duas planilhas, certo? Essa planilha financeira, ela tem todas as aulas para utilização aqui, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos ao cálculo aqui do muro, certo? Então, vamos lá. Eu fiz um orçamento aqui com o pedreiro, né? E o pedreiro ele passou esse material para fazer esse muro aqui, ao qual eu tinha passado para ele fazer o orçamento, certo? Bom, então eu resolvi fazer o cálculo mais preciso aqui da matéria-prima, né, que vai no muro e ver quanto que eu vou conseguir economizar aqui no cálculo desse muro, né? Então, se eu comprasse a matéria-prima que ele tinha me passado, eu já fiz orçamento, né, um orçamento inicial, daria esse valor aqui. Então agora eu vou calcular com mais assertividade, né, para ver o valor, o valor não, a quantidade real que vai dar. Então eu já fiz uma planilha aqui, né, e daí eu vou, ela vai preenchendo aqui, a gente vai chegar no valor final aqui também, pelo cálculo que o pedreiro me passou e também pelo cálculo que eu vou realizar agora com mais precisão, vamos dizer, né? O que é interessante passar para vocês é, se você tiver um pedreiro e quiser passar esse vídeo para ele também, eu acredito que ele vai gostar desse cálculo aqui e baixar a planilha também, né? Bom, o primeiro cálculo que a gente vai fazer é o cálculo da quantidade de tijolos, certo? Então eu já fiz aqui uma pré-estrutura, né? E daí aqui a gente vai botar os valores que determina esse cálculo aqui para chegar na quantidade de tijolos, tá? Bom, então o muro que a gente está fazendo seria esses vãos aqui, né? Então a cada viga, vamos dizer, né? A cada sapato ou viga, não sei como é que chama isso aqui, mas a cada viga vai ter 3 metros de comprimento, certo? Então eu tenho 3, 6, 9, 12. Então o meu muro ele vai ter 12 metros de comprimento, certo? A altura desse muro é 1,5 metros, certo? Bom, daí aqui a gente vai ter duas quantidades de tijolos. Uma pela largura, ou seja, pela largura de um ponto do início até o fim, no caso, né? E a outra quantidade pela altura. Então, para calcular a quantidade pela largura, é só pegar 12 metros e dividir pelo comprimento do tijolo, que ele tem 19, né? Então, aí no teu caso, tu vai ter que tu vai ter que saber a medida do tijolo em específico, né? Então aqui eu já peguei, eu sei que ele tem 19 por 19 e por 9 aqui de largura, né? Então aqui, ó. Então o tijolo ele vai nessa posição horizontal, né? Então ele vai ter 19 dividido por 12 metros vai dar 63 tijolos, certo? Cada linha desse ponto até esse ponto aqui ele tem 63 tijolos, certo? Tijolos inteiros, vamos dizer, né? E calculando a altura, né? Eu tenho 1,5 m dividido por 19 também, certo? 0,19, né? Aqui, ó. Dividido por 0,19. Então a gente tem 7,89 tijolos, certo? Bom, esse é um ponto bem importante, né? Que realmente, se for ver aqui, ó, o pedreiro ele pediu 500 tijolos e o nosso cálculo aqui ele está dando quase 500, né? Bem próximo mesmo. Porém, a gente tem algumas quebras, né?
tem essa quebra aqui que vai dar em torno da viga, né? Da viga de sustentação aqui. Vai dar em torno de 20 centímetros, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20. Então, aqui a gente não tem 12 metros, né? Eu vou ter aqui, ó, 12 metros, vou até fazer uma fórmula, né? 12 metros menos 0,20 vezes 1, 2, 3, 4, 5, né? 0,20 vezes 5. Então, a gente praticamente diminui 1 metro de comprimento do tijolo, né? Bom, para deixar uma margem, eu vou calcular com 20, né? Então, aliás, eu vou calcular com 15 centímetros que vai ser a viga, né? Então, para calcular com um pouquinho de margem, eu vou deixar com 15, certo? Então, a gente está falando aqui que essa parede de tijolos, né? Fora a viga, vai ter 11 metros e 25. E a altura aqui, né? A altura eu estou falando que tem 1,5 m, certo? 1,5 m do chão até o final, certo? 1,5 m do chão até o final. Porém, a gente sabe que a viga, ela sempre come 10 centímetros, né? Então, eu vou botar aqui, ó, menos 0,1. Então, vai ser 1,5 dividido por 0,1, certo? Que dê 1,4. Bom, também tem outra consideração que eu gosto de fazer, que, na verdade, assim, se for olhar aqui, né? Eu vou até dar um zoom nesse modelinho aqui, né? Se a gente for olhar aqui, tem a parte que vai a massa ali, né? Então, dá em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros, que esse cálculo aqui a gente também deve considerar e passar para 20 centímetros o tijolo, né? Que no caso seria 19 centímetros mais 1 centímetro de massa, né? Daí vira 20 centímetros e aqui também, né? Na altura a gente também tem esse 20 centímetros, certo? Então aqui, observe que aqui agora deu um valor redondo, né? E aqui também deu 56,25, eu posso arredondar aí para 56. Bom, então aqui a gente já tem o cálculo bem mais assertivo, né? Então, observe que de 500 tijolo ele já passou para 392, já deu uma diferença bem relevante, tá? Bom, partindo para a treliça, né? A gente fez o cálculo do tijolo, agora a gente vai calcular o que tem de medidas lineares, né? Então, a medida aqui das vigas, né? Dessas sapatas aqui, a gente conhece, né? Então, eu sei que são 5 sapatas vezes 0,8, tá? Que foi essa medida que o pedreiro passou. Agora, eu tenho 12 metros até aqui, 12 metros corrido, mais 5 vezes 1,5 m, que são essas vigas superiores aqui, né? 5 vezes 1,5, que me deu 25 metros corrido, aliás, 23 metros corrido, 23 metros corrido de treliça, né? Então, aqui somando tudo deu 23. É isso mesmo, né? E cada treliça, ela tem 6 metros, que deu 4 treliças, certo? Para tábuas também é o mesmo raciocínio, né? Aqui na parte de baixo não vai tábua, certo? Ela vai aqui desse lado, né? Então eu tenho 12 metros mais 5 vezes 1,5. Ela me deu 19 metros de tábua, porém eu sei que a tábua vai dos dois lados do muro, né? Então eu multiplico aqui vezes 2, que vai me dar quase 40 metros. A medida da tábua é em torno de 3 metros, certo? Então, o cálculo bem assertivo, né? Então, 13 metros de tábua. E sarrafo, na verdade, sarrafo seria para fazer emenda e, né, fazer a parte ali que vai, eu acho que arame.
Então, o sarrafo eu vou botar que é igual a 30% vezes 0,3, que é basicamente esse valor aqui, né? Tá. Vamos continuar aqui, continuando. A gente tem agora um cálculo mais complexo, vamos dizer, né? Para saber o cálculo da areia, né? Quanto de areia que vai aqui nessa estrutura? Bom, então a gente vai calcular o volume cúbico de areia que tem aqui, certo? Eu vou calcular a quantidade de sapato. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 sapatas, certo? 5 sapatas. Cada sapata tem 0,8 de altura. Ela tem 0,30 por 0,30, certo? Ó, então, são 5 sapatas da altura 0,8. Aqui eu calculo o volume, né? Vezes a quantidade, certo? A viga horizontal, eu tenho uma viga horizontal aqui, ó, né? Que vai dessa extremidade até essa. Eu tenho uma viga. A altura dessa viga, ela tem 0,30 centímetros, que é a altura da tábua, né? Ela tem 0,09 de largura, que é a largura do tijolo, certo? E ela tem 12 metros de comprimento, né? Na verdade, aqui largura seria 12 e profundidade 0,09, certo? Então, deu essa cubagem aqui, né? Vigas verticais, que seriam essas vigas aqui, são 5. Eu tenho altura 1,5, largura, vou considerar 0,20. Deixa eu ver qual que foi aqui que eu considerei. Considerei aqui 0,15. Aqui eu vou considerar 0,15 também. E a profundidade, né, seria 0,09, que é a do tijolo, né? A gente também tem a parte da massa, né? Aqui que vai a massa. A massa também é um ponto bem importante que tem que ser considerado, né? Então aqui a massa, por sinal, vai bastante no caso, né? Aqui eu tenho massa horizontal. Eu tenho essa massa que vai horizontalmente aqui. Então eu tenho 7 fiadas, né? Porque são 7 tijolos que são 7 fiadas de tijolos, né? Então eu posso pegar o valor daqui, ó, certo? Então, vezes a altura, que eu vou botar 0,2 centímetros, porque quando eu coloco ela dá uma amassadinha, né? Largura vai ser 12 metros, né? São 7 fiadas de 12 metros. E aqui, essa aqui é a largura, certo?